Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe. Então o que ele fala aqui para você entrar no reino dos céus, você tem que não carregar o que um adulto carrega, né? Que às vezes são as mágoas, as ofensas, as maldades, a amargura, são coisas que você vai carregando e você consegue acumular ela de uma certa forma na vida adulta, que são as suas defesas. Você acaba se tornando uma pessoa que na essência você não é aquilo, mas você se tornou aquilo devido aos calos da vida, né? E uma criança não tem isso, uma criança ela vive a essência dela, né? Então para que você receba Jesus de forma integral, você precisa ter de volta aquela essência de criança, né? Então vamos aqui, Jesus adverte sobre as ciladas. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aí ele fala assim, aí você se condiciona, se humilha e volta a agir como uma criança, e aí você vai buscar a evangelização, certo? Quando você vai buscar evangelização, isso já falando em adulto como uma transformação, agindo como uma criança no sentido da pureza, né? E aí você vai a um local buscando evangelização e aquela pessoa te ilude. Ela começa a falar coisas que não tem nada a ver com você está procurando Jesus e na verdade ela está te entregando uma doutrina, alguma coisa que realmente não traz você para Jesus. Você é mergulhado nesse engano e vive achando que você encontrou aquilo que você procurava, onde na verdade quem está dominando você e quem está ensinando as coisas para você sabe que ele não está na comunhão, que ele não está trabalhando a sua comunhão, só que você é puro, você é puro. Então você não vai ser penalizado pelas maldades de quem está te ensinando, tá? Você vai ser julgado pela sua pureza, mas essas pessoas vão pagar caro por ter enganado o que Jesus aqui chama de pequeninos, né? Aqueles que vão puro buscar a Jesus. Então vamos continuar aqui no 7. Ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Então, como já foi profetizado, no final dos tempos já haveria isso. Então ele fala assim, Jesus fala, é inevitável que isso aconteça, mas ai daquele que acontecer por meio dele, né? Então se você está antenado, se você é uma pessoa que está no evangelho, que você está acompanhando, que você sabe que as profecias já dizem que isso iria acontecer, você então deve olhar e se posicionar, aonde eu estou? Eu sou o pequenino ou eu sou quem eu sou? No meio desse modelo que Jesus já profetizou, porque ai daqueles que estiver do lado de quem está enganando os pequeninos. Então isso vai acontecer, Jesus já previu e ele falou, é inevitável que isso aconteça, porque isso vai acontecer porque foi profetizado para os fins dos tempos. Só que quem estiver fazendo isso, ai deles, né? Então vamos para o próximo, sendo no 8. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois é melhor entrardes na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres atirado no fogo eterno, né? Tá completo, mas tá condenado. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é melhor entrares na vida com um olho só do que tendo os dois e seres lançados no fogo do inferno. Então, o que ele faz é o que ele diz aqui. Você se posicionou como uma pessoa que vai cuidar dos pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que estão buscando o reino do céu, se transformar numa criança e se entregam a um líder, tá?
Então, se ele está fazendo as coisas erradas, se ele está caminhando para o lado errado, se ele está agindo da forma errada, se os olhos dele estão pecando, se ele está fazendo coisas inadequadas, né, pecadoras, é melhor que ele arranque o olho do que ele faça isso, porque ele vai para o inferno. É disso que Deus está falando. A parábola da ovelha perdida. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer desses pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então veja, a missão de Jesus é vir buscar as ovelhas da casa de Israel que haviam sido perdidas. Ok? Que opinião tendes? Se um homem tiver uma ovelha, 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 no monte, indo procurar a que perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo, que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Tá? Então o que ele fala aqui, a gente tem que lembrar aqui sempre que até esse período do Evangelho de Mateus ele está falando do povo judeu, ele ainda não está nos gentios. Tá? Então Jesus veio para resgatar as ovelhas da casa de Israel. Então são todos considerados, Deus considera-os como todos os seus filhos. Então ele está buscando as ovelhas que são deles e aquelas que perderam. Às vezes pode ocorrer uma certa confusão e algumas pessoas vão para algumas denominações e elas saem dali e elas são chamadas de desviadas, né? E aí cada um usa um termo, né? E aí ela não volta porque como Jesus vai buscar a ovelha perdida, ela fica esperando a hora que Jesus for buscar ela. Nesse caso aqui dos gentios, isso não se aplica. Por que não se aplica? Porque nós já fomos resgatados, já éramos ovelhas sem pastor, nós fomos resgatados em Jesus. E aí o livre-arbítrio habita em ti. Se você decidir deixar Jesus, você agora tem que tomar a decisão de voltar para Jesus, porque ele já foi buscar você, você já é uma ovelha que já foi resgatada, tá? Diferente do povo judeu, que são ovelhas do Pai que se perderam. Nós já estávamos dentro do mundo da perdição e Jesus, a graça nos alcançou. Então se você abandona a graça já te alcançou. Você optou por abandonar a graça, então agora você toma a decisão de voltar para a graça, né? Porque não tem, a palavra já diz isso, tá? Não tem, Jesus não vai buscar você de novo, você abandonou a graça dele e por livre-arbítrio, então é uma decisão sua, né? Então você já conhece Jesus, diferente do povo judeu, que eles não conheciam o Messias. Então continuemos aqui. Como tratar o pecado de um irmão? Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele e conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Aqui ele fala, se um irmão passar um outro para trás, em qualquer circunstância, seja qual for, e aquele irmão magoado, ele vai lá e vai conversar com aquele irmão. Aquele irmão, ele deve se posicionar favoravelmente, ou seja, assumindo a culpa, realmente eu fiz isso. No caso aqui, se ele não assumir, aí tem outras consequências, que seria, porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então veja, o irmão, com boa índole, chamou o irmão que cometeu uma falta. Esse irmão que cometeu uma falta se nega a aceitar isso, a assumir isso, né? Então ele tem que buscar testemunhas que comprovem que realmente ele cometeu uma falta com o irmão dele. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei à igreja. Então, e se ele negar também a ouvir a igreja, trata-o como um pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Aqui então Jesus fala do Espírito Santo.
Você está agindo na paz, você está apaziguando uma situação. Então você está agindo por impulso espiritual. Quando você vai buscar a paz com o teu irmão para arrumar aquela situação, a intenção sua é perdoá-lo. Mas para que você possa perdoá-lo, é necessário que ele admita a culpa. Se ele não admite, você não tem como perdoá-lo. Então você está trabalhando na paz, você está apaziguando. Se você está apaziguando, você está com o príncipe da paz, você está com o Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo liga na terra está ligado, e o que ele desliga está desligado. Então é disso que se trata essa passagem. Então a gente continua aqui no 19. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Então aqui ele continua falando agora do Espírito. Ele acabou de falar do Espírito, que você liga aqui, você liga lá. Então ele está falando com um de vós. Você agora tem o Espírito Santo habitando em ti, tá? Então você é um ser e o Espírito Santo habita em ti. Só que o Espírito Santo, se você está em comunhão com ele e pede algo a ele, e ele está em comunhão contigo, ele concorda com você. E se ele concorda com você, já são dois concordando. Se são dois concordando, vai ao Pai. Por quê? Porque quem leva ao Pai é o Espírito, tá? Então, se você tiver em comunhão com o Espírito, tudo que você fizer, você está fazendo junto com o Espírito. Então, vocês estão concordando em dois. Você concordou em dois, chega no Pai, tá? Agora, se você estiver em pecado, você sempre vai estar sozinho, né? Então, você não vai alcançar a graça e nem o milagre que você está buscando, ou que você está esperando em Deus. Portanto, onde se reunirem dois ou três, aqui ele continua, portanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ali eu estarei no meio deles. Isso quer dizer o quê? Ele não falou reunindo um. Por quê? Porque ele não está onde tem um reunido. Para Deus estar, tem que estar dois. E quem é esses dois? É você e o Espírito Santo, reunido falando em nome de Jesus. Se você está falando em nome de Jesus, você já está com Jesus. Então ele está no meio de vós. Então vocês são mais do que um, mais do que dois. Porque sempre que você tiver você e o Espírito Santo, vocês são três. Porque vai estar Jesus no meio de vós, né? Então ele fala assim, repetindo aqui, portanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Ele é o terceiro, tá? Ele é o terceiro, ali eu estarei no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar? Aí ele entra já na questão do perdão. Quantas vezes se deve perdoar? Ele estava falando do perdão por mão, né? Agora vamos exemplificar. Então Pedro chegou perto de Jesus e ele perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Aqui o irmão no sentido, irmão não irmão de sangue, é irmão de comunhão, tá? É irmão na fé. Até quando eu posso perdoá-lo? E Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Aqui ele está falando que Jesus veio para perdoar todos os pecados desde Eva até a vinda dele. Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque quando Caim, lá no início, matou Abel, ele ficou 7 gerações em pecado. Quando deu a 7ª geração dele, a 7ª geração dele matou mais 2 pessoas. E chamou as suas 2 esposas e falou para elas, olha, eu matei 2 pessoas, um jovem e um idoso. Se Caim teve 7 gerações, eu então serei castigado 70 vezes 7. Da mesma maneira que Jesus mencionou, que ele veio para tirar os 7 e os 70 vezes 7. Então quer dizer que ele veio para tirar todo o pecado do mundo, tá? É por isso que ele usou essa numeração para levar a gente lá na origem do pecado. A parábola do servo que não perdoou. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos.
Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que ele devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: seja paciente comigo e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então, o que acontece aqui, irmão? Aqui, essa passagem nos explica que o sentido do perdão, ele nos prende, eles nos submetem a um castigo. Então, você está em pecado, ok? Nós nascemos do pecado. Deus mandou Jesus para tirar todos os nossos pecados, né? Para livrar-nos de todo o pecado e mudar a nossa concepção enquanto ao pecado. Ele trouxe o perdão, e o mesmo perdão que ele trouxe, ele quer que esse perdão fique conosco, que ele habite em nós. E que quando um irmão te magoar, te ofender, você tenha essa mesma natureza que Jesus teve contigo, você tenha com o próximo. Tá? Se você tiver essa mesma natureza que Jesus teve contigo, e trouxe a salvação para você, a graça, o perdão, você ter com o próximo, você está imitando Jesus. Tá? Então você já é abençoado, porque está imitando, você está espelhando Jesus. Porém, se um irmão te faz alguma coisa e você fica chateado com ele, você não vai perdoá-lo, da mesma maneira, Deus não irá perdoá-lo. Tá? Por quê? Porque o perdão é uma ferramenta espiritual de Deus usada através de você para alcançar o próximo. Tá? Você carrega a ferramenta do perdão, só que Deus precisa usar essa ferramenta do perdão através de você para poder ganhar o próximo. Se você segura esse perdão não chega no próximo, então você vai ser julgado por Deus por não liberar o perdão e não o próximo por não alcançar o seu perdão. Tá? Então o perdão, ele é uma ferramenta espiritual de Deus. Então é bem importante você entender que você é um instrumento da mão de Deus para exercer o perdão para o próximo, para que você fique livre da mágoa e para que o próximo também possa caminhar em paz, tá bom? Então, o Mateus 18 é até aqui. No próximo nós continuamos então para leitura e comentários e eu espero vocês. Fiquem com Deus e até lá.